Nesse início eu tenho sempre assim uma fala que eu dedico à minha equipe pelo esforço, pelo trabalho mesmo, pela boa vontade que todos apresentam. Eu também procuro apresentar uma fala em agradecimento. E a fala é assim que o espírito humano, ele não tem norma temporal para ele. Quando ele está ligado na luz, ele é sempre atuante e ele está sempre presente, porque não tem um passado, não tem um futuro. Todo um instante ele é. E ele é se ele também confia nos ensinos do Criador. Cada pessoa precisa de fazer esse trabalho dentro dela. O corpo físico é a atuação do espírito na matéria grosseira. Mas quando a pessoa larga o corpo físico, que venceu o tempo dela na matéria grosseira, ela continua nos outros planos, nos outros níveis. Então nós da equipe temos que estar assim muito presente com a vida nossa espiritual, com a vida nossa ligado nos ensinos do Criador, para sempre sermos. Não está relacionado a tempo físico da pessoa, porque se a pessoa sempre é, toda época ela vai ser. E ela vai sempre ser. Evidentemente que uma limitação física acontece. O corpo físico está ligado à matéria grosseira. Então, a atuação do corpo físico, isso cada um precisa de considerar, porque apresenta a limitação com os anos, mas a capacidade da intuição da pessoa não tem limite. A intuição é da ordem espiritual, é uma ordem superior, e a intuição, ela sempre acerta. Então, na equipe, a gente precisa de continuar ligado na luz para usar a intuição e sempre ir acertando. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o ser humano na criação. O ser humano na criação, ele é matéria grosseira, e ele é matéria fina e ele é espiritual. A matéria grosseira é o que nós atuamos nessa terra. Para a atuação na terra, nós temos que estar usando os sentidos para facilitar a saúde do nosso corpo, para facilitar a nossa caminhada. Quando a pessoa usa bem a visão, ela aumenta a percepção e ela vai diferenciando as coisas que é da matéria fina e as coisas que é da matéria grosseira. Tem umas coisas assim muito interessantes, porque o pensamento é da matéria grosseira, o sentimento é da matéria grosseira, e a matéria fina é aquela matéria que a pessoa atua quando o corpo físico dela se encontra dormindo. Precisa de levar assim também muito em consideração, porque às vezes a pessoa tem sonhos, e os sonhos que a pessoa tem não está relacionado a ela estar vivenciando as coisas da matéria fina. Às vezes, ou muitas vezes, a pessoa está sonhando e vivenciando as coisas da matéria grosseira, porque ela está muito preocupada com a vida pessoal dela, com o trabalho, com as limitações, com os seus pensamentos. Então, um sonho não quer dizer que a pessoa está recebendo uma anunciação ou está indo num plano diferente. O sonho que a pessoa tem para ir a um plano diferente, a um plano melhor, porque para ir para planos inferiores, a pessoa vai facilmente, ela só descuida dos pensamentos e quando vê, ela perde o emprego, ela vai morar num lugar pior do que aquele que ela estava morando. Então o pensamento é da matéria grosseira mesmo, é a matéria fina da matéria grosseira. Quando a pessoa quer atuar na matéria fina, ela tem que fazer muito esforço, porque as pessoas têm esta qualidade. O aquém e o além está dentro da pessoa. A importância do ser humano é
trabalhar com a intuição, melhorar o ambiente em que ele relaciona. Como a melhor a gente vê no caso de um artesão. Ele pega o material que ele trabalha e ele vai desenvolvendo as habilidades, os jeitos e vai trabalhando mais facilmente com esse material. Quando ele conclui o trabalho, aquela obra que aquele artesão estava fazendo ficou muito bonita e as pessoas olham e ficam felizes de ver aquele trabalho e tecem muitos comentários. A finalidade do ser humano é melhorar aonde ele se encontra, e essa melhora vem atuando na matéria fina e ele continuando fazendo o processo evolutivo, entendendo os ensinos, ele tem a possibilidade de chegar até o espiritual, que é o caso de alguns povos antigos, no caso dos gregos, dos romanos, dos germanos. E a mitologia são informações que esses povos tiveram a condição de ir até determinadas regiões e trazer para a matéria grosseira. Assim como tem esta condição, tem também na matéria fina da matéria grosseira a condição da pessoa saber que daqui a tantos dias vai chover, porque ela conhece como a lua se encontra, o jeito que a lua se encontra, ela sabe que daqui a tantos dias vai apresentar uma chuva. Do jeito que a lua se encontra, ela sabe que está bom para ir para uma pescaria com uma determinada lua. Não adianta colocar as sementes no solo, porque não vai ter o fruto que precisa de ter. Tem a lua que é para folhagem, tem a lua que é para o fruto, tem a lua que é para a raiz. E o agricultor sabe disso muito bem, que a lua influi e ele conhece as fases da lua para aquilo que ele precisa para a vida dele. O ser humano na criação tem essa importância, o jeito que ele atua, o jeito que ele faz. E esse jeito é ele mesmo que tem que ir melhorando. A força está disponível na criação para todos os seres humanos. Cada um é que tem que fazer um esforço de conhecer e ter a finalidade dentro para poder usar a força que existe na criação. O aquém e o além não tem uma separação, que é o caso de quando a gente vai dormir. Se a pessoa está sempre ligada na luz, ela vai para o aquém. E no aquém também ela vai para os níveis que ela tem a correspondência. Se ela tem a vontade de ter um conhecimento, ela vai para aquele nível. Se ela tem vontade de aprender determinadas coisas, ela vai para aquela região que ensina aquilo que ela está precisando de aprender. Mas se ela anda muito preocupada, porque a palavra preocupada é bem interessante, porque quando a pessoa preocupa, ela não ocupa. E isso é fácil da gente observar, porque uma pessoa que tem vontade de trabalhar com as mãos, de desenvolver habilidades culinárias, ou fazer um crochê ou um tricô, ela ocupa-se com aquela função. Então, ela não fica preocupada em fazer aquilo. Um jovem com a responsabilidade dele nos estudos, ele fica preocupado com os estudos e depois ele adoece. Mas quando ele fica ocupado com os estudos, ele vai sabendo aonde ele tem mais dificuldade, que ele precisa de dedicar mais tempo para assimilar as informações que ele está precisando. Então, ele não fica preocupado, ele vai ocupando-se e vai resolvendo
aquilo que ele precisa, que é de ter o conhecimento daquelas informações que no currículo escolar ele está recebendo. E também a gente sabe que uma senhora com uma criança pequena, ela sai para uma responsabilidade, aquela criança fica com outra pessoa e ela fica preocupada com aquela criança. E quando ela chega, que começa a cuidar daquela criança, a preocupação acaba. A diferença é assim, quando a pessoa tem muitas preocupações, ela também não tem condições no período do sono de ir para a matéria fina. O ser humano na criação é muito importante assim, porque o ser humano é dotado de mais qualidade do que os animais. Ele tem dentro dele a ligação com a matéria fina e com o espiritual e com a matéria grosseira. Ele atua na matéria grosseira como se fosse o máximo. Mas cada pessoa tem que ver que não é o máximo, porque a criancinha pequena, a mãe sabe do que aquela criança pequena precisa, e aquele homem já bem velhinho, ele tem a confiança de voltar para a pátria espiritual, e aquele outro também tem a confiança, e um ou outro não tem a confiança de voltar para a pátria espiritual. Algumas pessoas acham assim que a vida dela está quando ela se encontra com os olhos abertos. Mas os olhos abertos não quer dizer também que a pessoa se encontra num estado de alerta, num estado de percebendo as coisas. Se a pessoa tem dentro dela o costume bom, o princípio bom da nobreza, da polidez, do jeito de relacionar com outras pessoas, na coerência, a pessoa também vai desenvolvendo um distanciamento. O distanciamento não quer dizer assim ficar longe das pessoas, mas no relacionamento é uma maneira de considerar. Esse distanciamento é uma consideração que não tem uma familiaridade, que não tem aquela coisa assim de irmãozinho. Com isso, a pessoa vai vendo que a importância do ser humano na criação é transmutar, é melhorar a energia. A qualidade dele, observando assim, quando ele tem boa vontade, ele usa a energia que é colocada na criação para a beleza, para a nobreza, para o vestimento, para elaborar um alimento. Tudo tem importância e o ser humano dá à vida aquilo que ele relaciona. Se ele está desenvolvendo a nobreza, no que ele coloca a mão, outras pessoas veem e sentem feliz só de ver aquele trabalho, aquele alimento, aquele vestuário. Independente de onde ele coloca a mão, com uma bondade interior, todas as coisas ficarão boas, essas coisas serão lembradas pela qualidade, pela beleza e pela harmonia que aquilo está apresentando, porque ele tem a condição espiritual que vivifica. Na formação dele, ele é espírito. O ser humano saiu para caminhar na criação, quer dizer, desceu na evolução e agora ele tende a subir. Mas ele só vai subir se toda a obra que ele fez ficou qualificada, ficou com beleza, ficou com harmonia, porque se ficou com desarmonia, qualquer obra realizada, ele só vai voltar para a pátria espiritual quando ele arrumar a desarmonia que ele ocasionou. As leis na criação são verdadeiras harmonias, são organizadas, todas as coisas bem equilibradas. Aquilo que semeias, hás de colher. Essa lei, por exemplo, nenhuma pessoa tem dúvida da qualidade dessa lei. O espírito é uma qualidade assim de um cristal branco e transparente. Se ele harmoniza esse branco e transparente, fica melhor.
O ser humano na criação. O ser humano é dotado de qualidades especiais e na criação ele é o que tem mais qualidade. E a procedência dele é de uma qualidade superior e a finalidade dele na criação é de melhorar aonde ele se encontra. A energia na criação tem de várias maneiras, é só observar os animais. Cada animal atua de um jeito na criação. Cada fruto tem uma importância, mas a energia que alimenta todas as coisas na criação é uma só e que vai ramificando e que vai mudando a qualidade de um fruto, a qualidade de um animal. O que move a energia na terra para a qualidade dos frutos, o que move a qualidade dos animais é a mesma energia que é a energia do Criador. E o ser humano vem dotado dessas qualidades de poder melhorar aonde ele se encontra, de melhorar as energias que são distribuídas na criação e ele atuando na matéria fina e na matéria grosseira, com a intuição, que é uma qualidade superior que não está ligada à norma temporal. Com a intuição, ele sabe antes do que vai acontecer, que também não está ligado a um tempo físico, porque o tempo físico é uma condição que o próprio ser humano atuou. Cada pessoa tem dentro dela a condição de ir no passado, de ir no futuro. A essência, que é o espírito, não está limitada a tempo. O que tem o tempo é o corpo físico, que o ser humano precisa de aprender a respeitar e a cuidar dele. E ele desenvolvendo o seu próprio propósito, porque quando ele tem o propósito dele, a caminhada dele fica mais fácil, independente das coisas exteriores que possam acontecer, do trabalho dele pode ir muito bem, do trabalho dele que apresenta muitas limitações na vida pessoal. Ele, com o propósito dele, ele vai caminhando todos os dias e vai realizando o que é da responsabilidade dele. A qualidade principal do ser humano é a intuição. E a intuição precisa de ficar bem claro assim, porque não é o sentimento. Às vezes a gente ouve a pessoa falar assim: deixei-me levar pela intuição, deixei-me levar pelo sentimento. A intuição nunca erra. E o sentimento, muitas vezes a pessoa engana, porque ele apresenta uma beleza, apresenta uma harmonia. Se não é verdadeiro, não tem durabilidade. Um sentimento é assim, ele não tem durabilidade. Mesmo chamados sentimentos verdadeiros, as pessoas vão caminhando porque convém, porque é mais fácil ao lado daquele outro, daquela uma. É mais fácil, e ele depois fala: eu deixei-me enganar pelo meu sentimento. Mas o sentimento é da ordem material, é da ordem do corpo físico, que é perecível. Mas a intuição é da ordem espiritual, que não é perecível e que apresenta na vida da pessoa uma condição eterna. E a pessoa precisa de fazer muito esforço assim, de percebendo o que ela está querendo para ela na matéria grosseira e na matéria fina. Fazer a diferença que precisa de ser feita, de ver a matéria grosseira e a matéria fina da matéria grosseira e a matéria fina da matéria fina. Quer dizer, aonde termina uma, começa a outra. Não tem assim um distanciamento. O que tem é uma dificuldade da pessoa de ir vendo como ela precisa de usar bem as qualidades que ela tem. Uma dona de casa, quando ela atua
com a matéria fina e com a matéria grosseira, ela vê a criança do jeito que está comportando antes de acontecer, ela já pressente, porque na matéria fina, da matéria grosseira, antes da matéria grosseira ter o ato em si, ela já percebeu pelo sorriso da criança, pelo jeito que a criança se apresenta, pelo rostinho que a criança faz, ela já começa a ter o ato. O ser humano na criação, ele tem assim muitas qualidades, porque ele tem a matéria grosseira, ele tem a matéria fina, ele tem o aquém e ele tem o além. E ele tem o espírito que dá vida nesses dois planos. E a função que ele tem é de viver nesses dois planos. Muitas vezes a pessoa acha que a qualidade que ela tem dentro dela é uma qualidade que ela não se encontra segura e ela quer muitas vezes verbalizar para outras pessoas, porque ela percebe as nuances da matéria fina e ela então acha-se que ela tem a qualidade e ela quer uma avaliação de uma pessoa que nem a qualidade tem e que está mais envolta com a matéria grosseira. Quando a pessoa apresenta determinadas qualidades, ela tem que estar mais ligada com os ensinos para ela ficar fortalecida, para vir os ensinos, para continuar desenvolvendo aquelas qualidades e aprender a usar aquelas qualidades, ela tem que estar mesmo ligada nos ensinos devido à importância que a qualidade é dela, e quando ela verbaliza para outro ser humano, muitas vezes aquele ser humano que faz uma observação não tem o conhecimento e não tem o costume de estudar os ensinos. O livro Na Luz da Verdade ensina a pessoa a ter esta paciência com ela, de ir vendo o que ela tem é uma coisa normal, não tem nada de excepcional. Ela tem a qualidade e a outra pessoa não tem a qualidade, e ela tem que ter a confiança nos ensinos para ela não ter a necessidade de verbalizar a qualidade que ela tem, para ela não receber pareceres para deixá-la insegura. Essa qualidade é uma qualidade que toda pessoa tem. Quando a pessoa não tem, é porque a pessoa está distanciando da luz. Porque quando chegamos nessa terra, nós tínhamos essa qualidade, e essa qualidade ela vai atrofiando pelo não uso. Quando não usa, atrofia. E a pessoa precisa de desenvolver as qualidades. Na matéria grosseira, no corpo físico, tem a qualidade dos sentidos. Uma pessoa usa mais, outra pessoa usa menos. Uma pessoa sempre vai fazer determinadas coisas e acerta na quantidade daquilo que está sendo feito. Na matéria grosseira, a pessoa tem essa qualidade da intuição, mas na matéria fina, a pessoa tem que ir vendo que a correspondência dela na matéria fina é com os pensamentos. Se ela tem vontade de estar mais ligada na matéria fina, ela precisa de ir vendo os seus pensamentos. É da matéria grosseira. Porque aquele caso assim, quando uma pessoa descuida nos pensamentos, ela perde o emprego e ela vai muitas vezes para um lugar menos qualificado do que ela tinha anteriormente. A volta para o lugar melhor, a pessoa tem que fazer o esforço de estudar o livro Na Luz da Verdade e aumentar a ligação dela com o Criador, para ela melhorar o jeito que ela transmuta a energia. O transmutar a energia é muito fácil assim, a vida de uma pessoa que trabalha com animais. O jeito que ele convive com aqueles animais, o animal está sempre
pronto a atendê-lo. Então a qualidade do espírito humano é uma qualidade superior, e o jeito que ele atua com a energia, no caso do animal, fica fácil de observar que aquele animal tem a satisfação de ficar perto daquela pessoa, e aquela pessoa também procura fazer sempre aquilo que o animal sente bem, que é o agrado. Pode ser com um alimento, pode ser com um carinho mesmo que a gente faz para o animal, e o animal sempre fica querendo esse benefício. Isso é uma condição superior do ser humano atuando na criação, que é melhorando a qualidade, no caso aí do animal, ou melhorando aqueles afazeres que ele coloca de uma forma que, se é um alimento, aqueles que vão receber aquele alimento ficam felizes. Se é um trabalho, aquele que trabalha fica feliz, e aquele que recebe o trabalho feito também fica feliz, porque tem uma irradiação naquele trabalho que está sendo feito, naquele trabalho que foi feito. E quando a pessoa usa isso no relacionamento dela com outras pessoas, essa qualidade superior, ela passa a ser uma referência. Pode ser no preparo de um alimento, pode ser no preparo de um trabalho, pode ser no convívio mesmo, mas a gente sabe assim que no convívio que existe no momento, se não tem uma finalidade espiritual no convívio, não tem uma grandeza naquela fala. É só observar assim na casa dos familiares que a gente conhece, que normalmente a fala fica em torno de uma coisa sem importância, sem uma coisa que não traz uma grandeza, uma importância mesmo, que traz um crescimento. A finalidade do ser humano é melhorar a energia da onde ele se encontra, porque ele tem a condição de fazer a transmutação, de pegar os fios da luz que vem até nós e o fazer um bom uso, que é o caso, por exemplo, da pessoa que trabalha com animais. Aquele animal ou aqueles animais ficam felizes em relacionar com aquela pessoa, simplesmente pelo toque, pelo carinho que o animal recebe daquela pessoa. A condição do ser humano é ligar o aquém com o além. E a ligação do aquém com o além está com os pensamentos. O jeito que a pessoa pensa é o jeito que ela atua. E no jeito que ela faz, ela pode ir para um plano melhor, assim como ela pode ir para um plano inferior. Porque se descuida nos pensamentos, quando vê, já tem uma corrente de pensamento que não é boa, procurando ocupar o espaço vazio que a pessoa deixou de não estar ligada com a luz. O livro Na Luz da Verdade dá a condição da pessoa ir vendo todos os dias como ela é com os seus pensamentos, como ela é no aquém e como ela é no além. Para a pessoa ter uma condição boa no além, ela precisa de ter primeiro uma condição boa com os seus pensamentos. Estudando o livro Na Luz da Verdade, a pessoa adquire essa condição.